Olá, estamos aqui novamente, em mais um vídeo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre efeito Zenão. O que vem a ser o efeito Zenão? O efeito Zenão, ele faz parte do que nós chamamos de colapso de onda, né? Que os cientistas da física quântica denominaram de colapso de onda, e ele está atrelado ao efeito Zenão. Para que a gente entenda o que é um efeito Zenão, a gente tem que entender primeiro o que é um colapso de onda, tá? Então, o que vem a ser esse tal colapso de onda? Tudo no universo, né? Antes de ele ser criado, tudo era onda, tá? Não existia ainda matéria, né? Então a fonte de energia, de pura energia, tá? Explicando de uma forma bem simples, tá, gente? Eu não vou complicar, isso a gente vai se aprofundar mais dentro do curso. Mas só para vocês entenderem. Então, o universo, ele é a energia, foi criado dentro de pura energia. Essa energia se expande, tá? E vão se transformando em ondas, né? E essas ondas é como se elas estivessem se condensando, né? Formando bóson de Higgs, os quarks, os prótons e nêutrons, os elétrons aglomerando em volta, formando a estrutura atômica, esses átomos se formando, se juntando, se agregando, formando matéria, né? Formando moléculas. Essas moléculas se agrupam formando os elementos da natureza, carbono, cálcio, a água, né? E o ouro, o magnésio, tá? Potássio. Então todos esses elementos vão se agregando, formando o que? Matéria, né? Se a gente observar, nós temos vários elementos, né, dentro do nosso corpo, tá? Nós temos ferro, nós temos magnésio, temos cálcio, potássio, nós temos todos esses elementos agregados que formam a nossa matéria, né? Que constituem as nossas células, que formam tecidos, que formam os órgãos e que vão formando ossos e todas as estruturas do nosso corpo, tá? Até chegar no nosso corpo físico, tá? Então eu tô indo ali do micro para o macro, tá? Aí temos aqui a Yara, temos o João, a Maria, tá? E vários outros seres que são compostos dessa mesma forma. Lembrando que tudo começou aonde? Na energia, depois onda, tá? E cada um de nós vai formando o que? A humanidade. Essa humanidade, né? Ela tá dentro do que? De um planeta, tá? E esses vários planetas formam o que? Formam um sistema solar, tá? Esses sistemas solares formam o que? As nebulosas, as constelações, né? E todas essas constelações, essas nebulosas, esses sistemas, né, de sóis formam o que? Eles vão juntando, formando todo o universo, tá? Então nós fomos do micro para o macrocosmos. Deu para entender? Fazendo agora o processo inverso, né? Se nós fomos chegando lá, tal, agora o processo inverso, né? Temos lá o universo que tem as galáxias têm os sistemas solares, né? Os sóis, todos os planetas em volta, tá? Esses planetas têm os países, tá? Planeta Terra tem... Oi, linda! Chegou ela! E eles têm lá os seus sóis. Vamos tirar o rabinho. Você vai me dar uma licencinha, amor? Então vamos, desce, vai? Isso, que linda! Ela veio fazer a visitinha sempre, né? Então, onde nós estamos lá nos planetas, né? Cada planeta tem lá os seus países, né? O planeta Terra tem os seus países, cada país tem uma nação, tem um povo, né? E que formam através da o quê? Não só da humanidade, né? Mas nós temos o quê? Temos os 4 reinos. Temos as plantas, temos os minerais, temos os vegetais e os luminais,
tá? Então, os seres humanos, né? Então, todos esses reinos é o que formam os seres que habitam aquele planeta, tá? Aí, esses seres são compostos do quê? São compostos de estrutura óssea, estrutura muscular, são compostos de órgãos que depois são formados por tecidos, esses tecidos são formados por células, né? Essas células são formadas de átomos, os átomos são formados de elétrons, de prótons, de nêutrons, depois vem os quarks, as supercordas, bósons de Higgs, e até a gente chegar novamente na onda e depois energia pura, tá? E aonde que fica tudo isso, né? A energia pura, da onde ela vem? Do que nós chamamos de vácuo quântico, que os cientistas chamam de vácuo quântico, que é o lugar da onde tudo é criado, né? Que seria o princípio de tudo, tá? E esse vácuo quântico que é da onde emergem, né, o mundo atômico, enquanto ele está como onda, tá? Ele se comporta de forma totalmente diferente de quando ele está matéria. Então, quando vai se formar uma matéria que é formada através da estrutura atômica, os cientistas descobriram que o nosso pensamento consegue interferir nessas ondas, né? Então foi feito lá o experimento que eles chamavam da dupla fenda, que eles passavam lá umas bolinhas através de umas fendas, e eles observavam que quando não havia um observador, esses fótons de luz, né, que era como se fossem umas bolinhas, esses fótons de luz se comportavam de forma diferente. Então, quando o observador tinha alguém observando esse experimento, eles se comportavam de forma totalmente diferente do que quando não tinha ninguém observando, tá? Então, o que os cientistas descobriram? Que nós, seres humanos, nós temos a capacidade de interferir no processo de materialização atômica, do átomo, tá? Então, quando nós observávamos, esse átomo era como se a gente fosse dando energia para ele crescendo, 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 agregando matéria, e ele pula para um outro estágio, né? Ele sai ali de uma órbita e ele pula para a órbita seguinte, tá? E ali ele se transforma em onda, em infinitas possibilidades. Quando a gente observa aquilo, é como se ele congelasse. Então, quando você não está observando, ele é onda. Quando você observa, ele se torna matéria. Então, baseado neste conceito, o observador interfere no processo de criação, tá? E o que nós chamamos de efeito Zenão? Quando a gente fala que você cristalizou uma onda, você materializou uma onda, isso é o que nós chamamos de colapso de onda, tá? Então, para você colapsar uma onda, você não pode ficar olhando para ela, focando para ela o tempo inteiro, porque senão ela não vai se comportar da forma como você quer que ela se comporte, tá? Então ele cria o que a gente chama de efeito Zenão, né? Porque você quer controlar, e quando você quer controlar, ele se comporta de uma forma diferente, como se ele ficasse rebelde, tá? O átomo ficasse rebelde. Então ele vai se comportar de uma forma totalmente diferente. Trazendo isso para a nossa realidade, eu quero muito um carro, né? Então, eu quero um carro, então eu vou lá, materializo, visualizo o carro na garagem, tudo. Só que eu não tô soltando aquele pensamento, eu quero controlar ele, né? Então, o que eu faço? Eu vou lá na garagem todo dia para ver se o carro tá lá na garagem. Mas já chegou? Quantos dias faltam? Eu fico contando
o dinheiro que eu estou guardando todos os dias para ver se aquilo já deu para eu comprar o carro. Então eu estou num processo do quê? De controle, ou seja, de congelamento. Eu estou observando. Então eu já criei o meu carro lá no vácuo quântico. Ele é energia, ele é onda. Então ele pode se transformar em um carro, 2 carros, do carro que você quiser, tá? A partir do momento que eu começo a tentar controlar aquela energia, ele se comporta totalmente diferente. Então eu não consigo materializar aquilo da forma como eu gostaria. Por quê? Porque eu não estou conseguindo materializar o carro. Eu estou sentindo o quê? Medo de não conseguir, falta, porque eu olho e falo, nossa, mas está demorando muito, não está vindo. Então qual é o sentimento que vem? O sentimento vem do quê? De falta, tá? Então, eu preciso fazer, eu quero fazer muito uma faculdade, tá? Eu trabalho para aquilo acontecer, depois eu tenho que soltar, eu tenho que esquecer. Porque se eu não soltar, que é a minha fé, eu acreditar que aquilo já existe, tá? Eu tenho que acreditar que aquilo já é real. Enquanto eu não acreditar que aquilo é real e eu ficar desejando e desejando muito, eu crio o que nós chamamos de efeito Zenão. Você não vai conseguir nada. Você não consegue fazer nada. Por quê? Porque você quer controlar. Então, quanto mais você tenta controlar, mais aquilo escapa da tua mão, né? Você já observou isso? Então, quanto mais você quer, quanto mais você deseja, com aquele medo de não conseguir, você está colapsando função de onda de medo. Então, você está descendo a sua vibração. E qual o sentimento que vem? O sentimento vem de falta e de escassez. E quem colapsa a função de onda é sentimento, não é? Lembra que a gente aprendeu nos vídeos passados? É o sentimento que colapsa. Então você vai colapsar o que no seu mundo atômico? O vazio, a escassez, o nada. Então aquilo não vai vir para você, tá? Eu quero muito, nossa, eu penso no meu corpo perfeito porque eu quero ter saúde, porque eu quero me livrar de uma doença. Só que você não está focando a criação, né, da potencialidade, no campo da potencialidade pura, no campo das infinitas possibilidades. Você não está criando o seu corpo perfeito, né? Você está pensando o quê? Na doença, em como se livrar da doença. Você não está pensando na saúde, você está dando foco para a doença. Então o que você vai criar dentro desse campo? Doença, que é o que você está sentindo naquele momento, porque você se sente doente, entendeu? Então isso é o que nós chamamos de efeito Zenão, que é o efeito contrário daquilo que você deseja. Mas você deseja uma coisa, mas você sente o contrário. Você está sentindo o contrário daquilo que você deseja. Você deseja prosperidade, mas você sente escassez, né? Você quer um relacionamento, mas você tem medo de se relacionar, porque todos os homens são iguais, porque todos os homens são trastes, né? O que você vai atrair, ainda que você consiga um relacionamento? O mesmo padrão de relacionamento que você tinha antes, porque é essa onda que você está colapsando dentro do campo, tá? Então você está entrando em ressonância com isso. E é isso que você vai materializar, né? Então aquilo que era onda vai virar matéria, tá? E é isso que você colapsa. Então o efeito Zenão, o que é? É o efeito contrário, né? Você não vai conseguir nada. Lembra disso? Vocês nunca mais vão esquecer. Então, resumindo, né? De uma forma assim bem, como que a gente pode dizer? De uma forma bem simples, tá? De uma forma mais curta. É lógico que tudo isso tem todo um fundamento científico, que é mais elaborado, tudo, que eu explico isso de uma forma bem mais profunda dentro do curso. Então, se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, né, que, diga-se de passagem, é um dos assuntos muito importantes para quem quer mudar, né, a sua vida, para quem não quer mais criar esses padrões que está criando, a gente precisa ter muita consciência disso, né? Então você tem que entender como é que funciona esse mecanismo, tá? Então se você quer entender isso numa profundidade maior, muito em breve a corda Avatar vai estar com você. Então
Aí eu vou disponibilizar todas essas aulas em um curso online que vai acontecer agora muito em breve, muito provavelmente em janeiro, tá? Então fiquem ligados aí nas redes sociais que muito em breve a gente vai estar junto nesse lançamento. Acorda Avatar. Beijo!